Ok. Então, vamos lá. Então, a gente vai começar com... Isso é no Holiday. Peguei tudo do Holiday hoje, porque é uma das perguntas conceituais que tem logo antes dos problemas, né? Na parte de exercícios do Holiday. E aí, a gente vai resolver esse problema aqui de uma maneira bem sistemática, ok? Para verificar que... Essa aqui é a hidrostática. Então, para verificar que está... Ok, tá certo? Então, essa figura que tá... Você tem 4... Dá para ver bem? Tem 4 tubos em U, ok? Tubos abertos, tubos com as extremidades abertas, ok? E tem 2 líquidos, ok? Que foram colocados nesses tubos. E tem 4 situações que são chamadas 1, 2, 3, 4. E é uma situação... Então, esses tubos, ok? Os fluidos estão... Consideramos que eles estão em equilíbrio estático. Então, tem uma dessas 4 situações que não é possível, ok? Eles não podem, nessa situação aqui, pode acontecer se você fizer uma foto que seja isso mesmo, mas não estão em equilíbrio estático, ok? Então, qual dessas 4 situações é impossível, vamos dizer, estaticamente? Ok? A gente tem 2 líquidos, ok? O vermelho é um cinzento, ok? Que tem, vamos dizer, a priori, duas densidades diferentes, ok? Diferentes ou não, a gente vai ter que comparar depois. Mas primeiro eu tenho que ver qual é a situação que não é possível observar estaticamente. Alguém responde? Assim, tentando. 1, 2, 3, 4. Vocês podem responder que eu não sei quem é, ok? Não vejo. Aí pode dizer, é a 1, é a 2, só para ter uma ideia se a turma está, pelo menos tem uma ideiazinha. Seria 2, professora? Ok, você disse que é 2, não vou responder ainda. Inclusive, eu não sei, eu nem comecei a pensar. Aí tem mais alguma pessoa que tem uma ideia? 2 parece, ela realmente parece diferente, né? Então, eu acho que pode ser isso aqui. Aí, uma vez que eu digo que pode ser isso aqui, todo mundo vai dizer 2. A gente vai verificar isso aqui de uma maneira justificada, ok? Por exemplo, se esse aqui caísse na prova, aí você não poderia ser chute, é a 1 ou é a 2, assim se justificar. Você tem que justificar, e na medida do possível, ou com argumentos qualitativos, ou muitas vezes uma equaçãozinha ajuda, né? Então, vamos lá analisar esse problema. Então, ele já está bem preparado, a gente vê aqui que todos têm, ok, por exemplo, esse líquido vermelho, ele tem a mesma altura nos 2 casos, ok? Então, eu vou chamar essa altura aqui de 0, ok? E a pressão aqui vai ser o que eu vou chamar de vou chamar de P1, por exemplo, porque P0 eu vou ficar com a pressão atmosférica, ok? E aqui eu vou ter a altura, vou chamar de H. H é a altura da coluna de líquido vermelho, ok? Então, eu vou chamar ρV a densidade do líquido vermelho. Eu vou chamar ρC a densidade do líquido cinzento, ok? Então, eu vou escrever aqui a equação P1 é igual ao quê? P1, aqui nessa altura, P1 vai ser igual a... Qual é a pressão aqui? É aberto, né? Eu tenho P0, aqui é aberto também, ok? Todas as extremidades do tubo, elas têm P0, ok? Então, eu vou escrever aqui P1 é igual a P0, ok?
Mas aqui é a mesma pressão aqui e ali, tá certo? Mas aqui eu vou me concentrar, eu vou escrever aqui, inclusive, porque uma relação que vale para os 4 tubos é olhando no fluido vermelho, tá certo? Então, a pressão desse lado aqui é P1, tá certo? Aqui é P1 também, aqui é P1, aqui é P1. Todos esses pontos é P1, ok? Porque todos estão à mesma altura. Mas aí, essa interface aqui está em 2 fluidos, no vermelho e no cinzento. Essa aqui só no cinzento, ok? Então, eu vou pegar a parte do fluido vermelho. Então, P1 aqui vai ser igual a pressão atmosférica, ok? Mais peso, né, dessa coluna vermelho. Mais Rho de quê? Rho V, G, e a altura é H, tá certo? Então, esse aqui vale para 1, 2, 3 e 4, ok? Para as 4 situações. Agora, para cada situação, eu vou escrever uma segunda equação, que é P1 é igual. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou chamar de H', ok? H', aqui. Altura acima do zero aqui, do fluido cinzento, ok? Então, aqui seria isso aqui, e aqui seria essa aqui, tá certo? Eu posso chamar, inclusive, de H, posso chamar de H1, ok? Esse aqui vou chamar de H0, H2, desculpa, H2, aqui vai ser H3, e aqui vai ser H4, ok? Então, mas eu vou chamar de H. Eu vou escrever P1 aqui. Então, P1 do lado do fluido cinzento é P0, ok? Mais a coluna do fluido cinzento. Então, é Rho do fluido cinzento vezes G vezes a altura da coluna. Aí eu que vou chamar de H', que vai ser H1, H2, H3, etc. Então, vamos lá. Aí, antes de fazer, eu vou dizer que P1 é igual a P1, ok? Então, o que eu vou poder escrever aqui, como P0 mais isso é igual a P0 mais isso, então P0 desaparece, eu vou ter ρVGH é igual a ρCGH', ou seja, ρ do volume, ρ do líquido vermelho vezes a altura da coluna do líquido vermelho é igual a ρ do volume cinzento vezes a altura do volume cinzento. Esse aqui vale para todas, ok? Para as 4 situações, ok? Então, vamos lá. A primeira situação. Estou já resolvendo, na verdade, o B também, né? Então, a gente vai comparar aqui o que a gente precisa. O produto de ρ por H é constante, tá certo? Então, a gente vai comparar, a gente pode comparar visualmente as duas alturas, e isso vai permitir deduzir uma relação entre ρV e ρC. Então, a gente tem H' igual a H1, ok? E H1 é inferior a H, tá certo? H1 é inferior a H. Então, como H' aqui é inferior a H, ok? Então, essa aqui tem que ser inferior. Então, ρC deve ser superior a ρV, tá certo? Essa aqui vai ser inferior, H é superior. Então, tem uma chance dos dois serem, ok? Serem iguais, ok? Os produtos. E aí, isso é possível que seja uma situação estática? Pode ser, né? Não tem razão, é só ter a boa relação entre as alturas e as densidades, ok? A segunda, H' é igual, que eu chamei de H2, é igual a zero, ok? Então, isso é possível. Se H2 é igual a zero, ok? Então, quer dizer que isso aqui é igual a zero, né? Mas não é, ok? Você pode imaginar que não tem como esses dois pontos estiverem eles estão na mesma altura, no mesmo fluido. Eles não podem estar à mesma pressão, ok? Eles estão à mesma pressão, tendo
aqui P0 mais alguma coisa e aqui P0 mais nada. Ou seja, como eu falei, essa aqui pode ser que acontece, você tem um tubo com o cinzento e quase instantaneamente você coloca, ok, esse líquido vermelho e antes que ele comece a agir sobre, eu não sei como pode ser feito isso aqui, né? Mas claramente essa aqui tem que subir para equilibrar as duas pressões para que as pressões à mesma altura sejam iguais. Então essa situação aqui, ela não é possível. Então você tinha razão, é a 2, tá certo? Então essa aqui não é possível, ok? E a gente continua assim, a galinha, no terceiro caso, é o que eu chamei de H3, né? E é igual a H. Então, o que a gente pode deduzir daqui, ó, se a pressão aqui é igual a essa daqui, ok? E essa aqui também, obviamente. Então, quer dizer que esse líquido aqui tem a mesma densidade que esse líquido aqui. Então, ρV, ok? H é igual a galinha, então ρV é igual a você, ok? E no quarto, a gente tem que H, que é igual a H4, ele é maior que H, né? Então, como ele é maior, isso quer dizer que a densidade é menor, ok? Então, a gente tem que ρ do cinzento é inferior a ρ do vermelho. Ok? Então, tranquilo isso. Mas ok, você é conceitual no sentido de que tem que pensar um pouquinho, ok? Saber justificar. Então, quando eu penso nas provas para justificar, tem que ser convincente, ok? Não é eu acho, então você tem que se convencer a si mesmo. Ok, tá, primeiro, isso aqui eu fiz. Ok, isso é um problema simples de conversão, mas eu vou fazer porque vale para todas as conversões, eu insisto bastante, porque eu acho que esse problema das unidades é muito importante, ok? Então, você tem aqui 2 exemplos do dia a dia, ok? Que você precisa medir a pressão, ok? Aqui, pressão dos pneus do carro, ou da sua bicicleta, ok? Da bicicleta, ou então a sua pressão arterial, ok? Então, em geral, quando você vai calibrar os pneus do carro, ok? Está escrito lá no documento do seu carro que você tem que calibrar 28 PSI ou 32, ok? Então, a unidade de PSI, que é pound per square inch, ok? É uma unidade do sistema, ok? De unidades em inglês. E aí, você simplesmente, então você mede. Então, vou escrever aqui, P. E o que você mede, nos dois casos, é a pressão manométrica, ok? Então, P, eu vou escrever aqui P menos P0, ok? A pressão manométrica. E aí, porque você não estava preocupado com qual é o valor real do que da sua pressão, nem da pressão atmosférica. Então, é a pressão manométrica e aqui é 28 PSI. Então, vou escrever PSI, ok? Aí, eu vou reescrever essa aqui. Isso é o que eu faço às vezes quando tem conversões um pouquinho complicadas, o que eu, sei lá, estou cansada, eu prefiro fazer isso de uma maneira bem rigorosa para não errar, ok? Aí o que você faz, você vai multiplicar com um fator, você sabe, né? Você vai multiplicar por 1, porque reescreve o mesmo resultado, só que aqui eu vou colocar no denominador um resultado em PSI, e aqui eu vou colocar na unidade que eu quero, que é Pascal ou quilopascal, ok? Então, porque nesse caso aqui, eu vou ter minha unidade que é Pascal, só que aqui vai aparecer um número, e esse aqui é igual a 1. Então, tem que ter o fator de conversão. Eu coloquei aqui porque converter as pressões é uma coisa que eu preciso fazer às vezes, tem bar, milibar, não sei o quê. Então, eu tenho uma tabela com outras. Então, eu peguei só a parte que interessa aqui nesse problema, e aqui a gente vê essa aqui, pound per square inch, que é o PSI, ok? Então, essa aqui é a definição, pound, ok, per square inch, e aqui é a um desses vale isso de quilopascal, ok? Então, 6, eu vou colocar somente, ok? A gente não precisa de toda essa precisão. 6,894. Inclusive, a precisão aqui, ela é muito bom, pouca, eu vou escrever aqui. 6,89.
Vamos botar o 4. Mas a gente não tem essa precisão aqui, ok? A gente só tem dois algarismos significativos. Desculpa, aqui a unidade é quilopascal, né? Desculpa, PSI. É quilopascal. Ok? Quilopascal, ok? E aqui é o quê? Esse aqui é 1 PSI, tá certo? Aí você faz, então eu vou ter 28 vezes 6,894, ok? Esse é o número, dividido por 1. E aqui eu vou ter, o que vai sobrar é quilopascal, ok? Aí pode calcular, eu não fiz. Então, não sei, vou fazer rapidamente. Então, é 28 vezes 6,8. Ok, então vai dar 193 quilopascal. Ok, e aí a gente vai fazer a mesma coisa. Ok, não tenham medo de ser... se eu fizer todas essas etapas, vai parecer ridículo como alguém que não sabe. Não é ridículo. Eu falo que eu, como é um assunto importante, ok? Eu ainda faço isso. E aqui a gente tem a pressão arterial, que você mesmo pode medir com o aparelhinho, né, em casa, né, que faz isso automaticamente. E aí você tem uma pressão, ok, de 2 por 8, e a unidade, a gente nem sempre sabe, mas é centímetro de mercúrio, ok? Então, a pressão aqui, aí eu vou colocar os dois, ok? Vou colocar o 2 aqui, aqui vou botar eu vou fazer duas. Então, esse aqui é centímetro de mercúrio, ok? Eu não sei se eu fiz isso na aula, por que a gente fala em centímetro de mercúrio. Eu falei em termos de água, rapidamente lembrar como é que a gente faz um barômetro com mercúrio, ok? Você tem uma cubeta aqui cheia de mercúrio, não façam isso porque mercúrio é muito tóxico, ok? Aí você tem a cubeta aqui, e aí você pega um tubo, tipo de ensaio, você enche de mercúrio, e com ele bem, ou seja, não tem ar, ok? Você fecha bem, você retorna ele assim, ok? Posso fazer ele largo, ok? E quando você vai soltar ele assim na cubeta, não deixou ar entrar, então o que você vê é que você vai ter uma coluna de mercúrio aqui, vai subir. Por quê? Porque aqui a pressão é aproximadamente zero, e aqui a pressão P é a pressão atmosférica, tipo uma atmosfera, ok? Então, esse ponto aqui dentro do tubo é uma atmosfera, tá certo? Então, aqui é menor. E aí a gente supõe que é zero, e de fato, você tem átomos de mercúrio, né, que estão pulando fora da superfície, mas isso não dá uma pressão de vapor, a gente chama essa pressão aqui, pressão de vapor muito grande, porque, inclusive, ele é muito pesado, esse átomo de mercúrio e tudo. Então, a gente considera, é por isso que eu coloquei zero, okay, que a pressão acima aqui é zero. Então, aqui você faz que a pressão atmosférica, que é essa pressão aqui, é igual à pressão em cima, ou seja, zero, mais ρ do mercúrio, okay, vezes G, ok? Onde você está na Terra, vezes H, ok? E aí, para P0 igual a uma atmosfera, você vai encontrar que a gente encontrou que, se fosse água essa aqui, a altura seria 10 metros, lembra? E para o mercúrio, então, um barômetro de 10 metros de altura com água não é muito conveniente. Então, para diminuir essa altura aqui, o que você pode fazer? G, infelizmente, você não pode fazer muita coisa. Você só pode mudar, ok, o fluido de maneira que ele tenha uma densidade maior. Se você tem uma densidade maior, você vai conseguir ter uma coluna menor, ok? É isso que acontece com o mercúrio, o mercúrio, acho que 13, eu não me lembro quanto, alguma coisa, quilograma.
10 a terceira, né? 10 a terceira quilograma por metro cúbico, então é mais de 10 vezes maior do que o da água, a água é 1.000, aqui é 13.000, então você vai ter uma coluna que vai ser menos de 1 metro, né? Já que a coluna de água é 10 metros, então você divide esses 10 metros por 3, não sei o que, você vai obter, e essencialmente tô com um branco agora, não sei se eu tenho ele aqui, inch of mercury, mas é inch, infelizmente, centímetro, né? É 136, ok? Centímetro. Não tem alguma coisa? Não, é 700. Eu vou procurar aqui, tá? Ok? Normalmente é um número que eu sei, e aqui eu sei que é abaixo, eu acho que 700 é alguma coisa. É menos de 1 metro, né? Porque a densidade é mais de 10 vezes maior. Ok, a gente vê isso aqui depois. Então, isso é tão historicamente importante que a gente tem uma unidade de pressão que é centímetro, 1 milímetro de mercúrio, ok? Então, a gente tem, de um lado, a pressão sistólica, não sei o quê, 12,8 a alta e a baixa centímetros de mercúrio, que é uma pressão bastante normal, né? Aí eu vou multiplicar por fazer a mesma coisa aqui, ok? E aí o que eu vou ter, esse aqui eu vou ficar com esses números, ok? Essa aqui é alta, a baixa, eu vou dividir por unidade de pressão aqui, que vai ser centímetro de mercúrio, e aqui eu vou ter quilopascal, ok? Aí vocês pegam nessa tabela aqui, centímetro de mercúrio, 1 centímetro de mercúrio, ok? É igual a quantos pascal? 1 centímetro de mercúrio é 1,33 quilopascal. Ok? E aí você faz, e aí você vai ter que P vai ser igual, eu não sei o resultado, né? Então podem fazer aqui, vocês vão ter o resultado em quilopascal, porque aqui vocês vão... Ok? Então vai ser 12 aqui vezes 1,33, aqui 8 vezes 1,33. Vocês podem terminar esse exercício, ok? Então eu fiz, eu não tenho a resposta aqui, não coloquei. Aqui é um exercício que eu tirei da lista, porque ele é realmente muito bestinha, mas tem uma coisa que eu sei que às vezes os estudantes têm dúvidas. Sim, Felipe, você quer falar? Professora, porque Erika falou no chat que a altura é 760 milímetros. Quantos? 760 milímetros. Isso, é porque passou um branco, ok? Então, 700, deixa eu ver aqui, vou apagar. Então, aqui é, muito obrigada, 760 milímetros, né, de mercúrio. Ok? Então, 76 centímetros, aí você vê, e aquele valor, vocês sabem, do 13, porque se você dividir 10 metros por, você tem 10 metros, assim, seria a água, ok? Porque você tem que ρ da água vezes H da água, ok? Como vai ser igual, porque as diferenças de pressão são as mesmas, né? Você vai de 0 à pressão atmosférica, então tem que ser igual a ρ do mercúrio vezes H do mercúrio. Então, você vai ter... Então, aqui é fácil saber a densidade do mercúrio, ok? Então, essa densidade do mercúrio, então, vai ser igual à densidade da água, que é 1.000 quilogramas por metro cúbico, e aí você vai ter a razão de 10 metros sobre 0,76 metros, ok? Então, deve dar 13 alguma coisa. Se a gente fizer, vai ser 10 dividido por 0,76, vai dar 3,15 aqui, ok? Então, é um pouquinho mais. 13. Ok? Quilograma por metro cúbico, ok? Ok. Obrigada.
Muito bom. Aqui a gente vai fazer, eu fiz na aula, mas só para, é uma coisa específica que eu quero falar. A gente tem aqui um copo, ok, com limonada. Cadê meu? Aqui, um copo, ok. E aí tem um canudo, ok, vou já colocar o canudo aqui. Isso é o canudo, e aí tem limonada aqui, tá? O que acontece é que você consegue fazer essa limonada subir. Então, aqui é a limonada, ok? Aqui no copo, a pressão atmosférica, ok? E aqui é uma pressão P, que eu vou chamar de PP, porque perguntam qual deve ser produzida pelos pulmões. Então, essa aqui, pelos pulmões, ok? Vai ser essa pressão, ok? Para ele subir de uma certa altura, H. Aqui, H é 4 centímetros, ok? E aí, a gente quer a pressão manométrica, ok? Então, a gente vai escrever aqui, essa aqui é P0, pressão atmosférica. Então, a gente vai ter aqui os pontos aqui no copo e aqui no canudo, ok? Eles têm a mesma pressão P0, né? Então, P0 vai ser igual à pressão acima, que eu vou chamar de P dos pulmões, ok? Ou seja, aqui é só dentro do canudo, ok? E aqui, é isso que eu quero chamar a sua atenção. Obviamente que eu não vou colocar... Sim, é isso. Eu ia fazer... eu ia fazer o... Deixa eu ver onde é que eu me enrolei aqui. P0 é igual a PP mais ρ da limonada, né? Vezes G vezes H. Ok. Não, é porque eu acho que quando eu preparei, eu fiz o PP. Eu posso escrever diretamente que a pressão aqui nos pulmões, ok? Ou seja, nesse ponto aqui, é igual a P0, ok? É igual a essa, menos, obviamente, que você tem que tirar. Essa daqui, ela vai ter o peso a mais, então você tem que tirar. Menos o LGH, mas obviamente que é a mesma coisa, né? Então, eu nem vou escrever. Mas que os estudantes, às vezes, têm essa dúvida, eu boto mais ou menos, então você depende. Se você tem uma pressão maior, então você vai adicionar a coluna. Se você tiver uma pressão menor, você está aqui, então você tem que pegar essa pressão aqui, mas tirar dessa pressão aqui toda a contribuição da coluna de fluido que está assim, ok? Então, o que a gente quer aqui é PP menos P0, né, que é a pressão manométrica. Ok? Então, vai ser igual ao quê? Vai ser igual a menos ρ L GH. Então, vai ser igual a menos. Diz aqui que é 1000, ok? Quilograma por metro cúbico, vezes, a gente pode pegar 9,8 metro por segundo ao quadrado, vezes 4 centímetros, ok? Então, 4, 10 a menos 2 metros, ok? Para obter diretamente uma pressão manométrica em Pascal, ok? Aqui eu vou ter em Pascal, porque tudo aqui é no sistema internacional. As unidades de base, quilograma, metro cúbico, ok? Então, vocês vão obter aqui, não sei, mas vai ser negativo, ok? Deixa eu fazer aqui. Menos 392 Pascal. Então, tem o valor aqui, ok? Que é pequeno. E você tem esse sinal aqui para dizer que você está fazendo uma pressão negativa. Você não está. Você pode fazer também, né? Soprar, ok? No canudo. Mas aqui você está aspirando, então criando uma pressão menor nos pulmões, ok? Para que o fluido possa subir, ok? Aqui tem um problema trivial, ok? Que é a gente considera, ok? Qual é a altura da atmosfera? É muito difícil dizer porque
ela não tem um certo valor, ela vai devagar, ok? A atmosfera, ok, é o ar que está acumulando, ok, em torno próximo da superfície da Terra, por causa da atração gravitacional da Terra, né? Então, essas moléculas, elas são leves e elas têm um movimento, né? Agitação térmica, ok? Dependendo da temperatura, mas também elas estão atraídas pela Terra, né? E aí, então, a pressão atmosférica, ok? Ela é maior na altura do mar, porque é onde a atração é maior, ok? E aí ela vai diminuindo e longe da Terra, a atmosfera não existe mais, né? Mas, na verdade, ela vai diminuindo devagar e provavelmente não linearmente, ok? Então, o que vai mudando quando você sobe a partir da superfície da Terra é que a densidade, ok, do ar ela vai diminuindo. Na verdade, a temperatura também desce e também o G ele vai diminuindo. Então, a gente vai ver aqui esse problema, mas a gente vai considerar que G é constante, ok? O que é uma boa aproximação, porque a altura, se vocês têm que ter ordens de grandeza na cabeça, a gente sempre ouvi falar é 18 quilômetros, então vamos dizer 20, ok? Quilômetros. Então, 20 quilômetros, se você comparar isso com o raio da Terra, é muito pequeno, então a gente pode, em primeira aproximação, desconsiderar a variação de G, ok? G, o valor de 9,8 metros por segundo ao quadrado, é na superfície da Terra, ok? Ok, então vamos fazer aqui um desenho, já que a gente está tratando aqui de massa específica, ok? Em função da altura, ok? Então, eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer um eixo aqui da massa específica, ok? Então, aqui é ρ. Eu vou colocar as unidades aqui, vou colocar em quilograma por metro cúbico. E aqui eu vou colocar em... Eu vou colocar Y, que é a altura, ok? E aqui eu posso colocar... Vou calcular em metros, né? Então, é isso. E aí, 0 é a altura do mar, tá certo? Então, tem posições que são abaixo, mas a gente sabe aqui, ao nível do mar, a pressão, tá certo? Então, qual é a pressão ao nível do mar? Para os dois casos que a gente vai estudar, ela é igual a uma atmosfera, ok? Desculpa, é 1,3, é aqui a densidade, né? 1,3 quilograma por metro cúbico, ok? Os dois casos vai ser esse aqui. Só que no primeiro caso, a gente vai supor que ela é uniforme, essa, ok? Então, eu vou chamar de H. H vai ser a altura da atmosfera, ok? Então, eu vou fazer uma linha aqui, vertical, aqui. Eu vou desenhar, então, qual é a minha função? Rho de Y, se ela é constante, então vai ser uma coisa assim. Vou fazer ela em verde mais espesso para mim. Ela é assim, constante, ok? O que não é muito físico, porque vocês podem ver que quando ela chega na altura da atmosfera, puff, ela passa desse valor ao valor zero. Então, não faz, obviamente, não faz sentido, ok? Pode ser uma boa aproximação para calcular ordens de grandeza, mas certamente está errado, ok? Então, quanto é H? Então, a gente simplesmente vai escrever que a pressão, o que a gente sabe é que a pressão em H é quanto? É zero, né? É onde a gente considera que não tem mais atmosfera, tá certo? E aí a gente tem que... Ela é igual à pressão. A pressão em H é essa. É igual à pressão na altura do mar, P0, ok? E aqui a gente vai botar menos, ok? Porque a gente vai tirar dessa pressão atmosférica toda a coluna que está. Então, aqui é ρ, ok? Eu vou colocar de Y, G vezes
H, né, que é a altura da coluna, tá certo? Essa expressão ela vale somente para cá, porque a gente vai ver depois que não é exatamente isso, né? Vai ter que integrar como faz, assim. Ok? Então, isso quer dizer que essa aqui, já que eu vou desenhar aqui a coluna seria assim, né? Então, você tem a pressão aqui é uma atmosfera, ok? Se eu fizer a impressão aqui, eu tenho uma atmosfera, ok? Se eu fizer um eixo impressão, ok? Pressão. E aqui ela é igual a zero, ok? Então, é toda essa coluna aqui, né? Coluna de... Você pega em cima de você, você tem toda essa coluna de ar que está exercendo sobre sua cabeça e seus ombros e tudo, essa pressão atmosférica. E também, na verdade, não é só vertical, né? A pressão, ela é, ok? Ela aplica forças, ok? Em todas as superfícies, ok? Perpendicularmente a essa superfície. Então, a gente tem essa aqui, isso quer dizer que P0, não, na verdade, eu estou procurando o H aqui, né? Então, eu vou ter que ρ de Y, que é constante aqui, vou chamar de ρ0, né? ρ0, GH, e a gente vai considerar que G é constante também, é igual a P0, ok? Então, H vai ser igual a P0 sobre ρ0G, vai ser igual a uma atmosfera, tipicamente eu acho que 101,3 kPa, sobre ρ0 é dado aqui, ρ0 é 1,3 kg por metro cúbico, ok? Vezes, a gente vai considerar 9,8 metros por segundo ao quadrado, ok? E aí você calcula isso aqui. Eu vou calcular para poder comparar com o resultado seguinte, ok? 101,3. E aí vou botar 10 a terceira, porque eu quero H em metros, né? Bom, ok. Eu vou... Tanto faz. 101,3 dividido por 1,3 dividido por 9,8 vai me dar 7,95 quilômetros, ok? 7,95 quilômetros, ok. E aí a questão seguinte, eu vou fazer, agora vai ser diferente, eu vou pegar, por exemplo, em vermelho, ok? Você tem que, na altura do mar, realmente você tem essa densidade, mas aqui você tem uma densidade zero, ok? Então é mais físico, porque, ok? Você tem ρ no segundo exemplo, tá certo? Então essa aqui é ρ de y, ok? Que diminui linearmente, ok? Então, a gente pode procurar uma equação para esse ρ de y, ok? Então, eu vou escrever aqui essa equação. Então, a gente tem que ρ de y é uma reta, ok? Eu vou fazer A mais B vezes y, é uma reta em função de y, tá certo? E aí a gente conhece dois valores, ρ de y zero, onde ρ de y é zero, e aqui h, então. Não, desculpa. Que eu posso colocar isso aqui? Não. Rho de y. Em y igual a zero. Eu vou começar com esse. Em y igual a zero, eu tenho 1,3, ok? Quilograma por metro cúbico é igual a A. É y igual a zero, né? É igual a A. É igual a rho zero, tá? Então, A já sei, eu coloquei aqui o valor. Em y igual a zero, então, tira esse termo, então vai ser isso. E em y igual a zero, então, ρ zero é igual a... Eu já escrevi isso aqui, esse aqui eu falei. Em y igual a h, ρ de h é igual a zero. Rho de h é igual a zero, ok? É igual a mais pH, ok? Então, como A é igual a zero, eu tenho que ρ de y vai ser igual a ρ zero aqui, mais B é o quê? Menos, na verdade.
B é igual a menos A sobre H, ok? Esse aqui é igual a zero, B é igual a menos A sobre H, é igual a zero, fator de 1 menos... Não, tem o H aqui. Ah, o H está aqui, desculpa. Cadê o Y? Ah, ok. A mais B... Esqueci de colocar o Y aqui, né? Essa aqui é B, mas aí tem que faltar a variável. É igual a rho zero, fator de 1 menos Y sobre H. Ok? Essa é a minha função, tá? E aí, como que a gente faz? Como tem outros exercícios onde vocês precisam fazer, aqui é a densidade, na verdade, no problema do reservatório, não é a densidade, a gente considera que a densidade é a mesma, o fluido, ok, é diferente, é água, ok? Aqui a gente está considerando a densidade do ar, ok? Mas a pressão, a maneira que ela vai variar, também vai ter que fazer uma integral desse tipo, ok? Então, eu vou escrever aqui essa pressão. Então, a pressão, se você pegar aqui, eu vou redesenhar. Aqui, vou desenhar. Deixa eu ver aqui, eu fiz aqui, pronto. Como eu já fiz, eu vou fazer aqui, tá? Já coloquei aqui, né? Essa aqui é a sua equação. E aí eu vou calcular. Aqui o que eu tenho, esse gráfico aqui é o mesmo, né? Você vê aqui a densidade, a massa específica, ok? Quilograma por metro cúbico, em função da altura. Aqui é o nível do mar, 1,3 kg por metro cúbico. Aqui é a altura da atmosfera H, tá certo? E ela vai diminuir assim. Aí o que a gente faz para calcular a pressão em cada lugar? Como a densidade não é constante, ok? Então a gente vai ter que realmente procurar aqui P. Aqui eu tenho Y, então a pressão de Y mais dy, ok? É a pressão em Y mais a colunazinha que tem. Então é ρ, a massa específica nessa altura Y, vezes G, vezes a alturazinha da coluna, tá certo? Então essa aqui é dy. Essa aqui é a posição absoluta, a altura, e tem um dy, ok? Onde você tem uma variação de pressão, e essa pressão, ela depende da densidade nessa altura, ok? Então, você escreve aqui que P de H, ok? Então, você vai precisar integrar, e a gente vai começar de Y igual a zero, ok? Então, vai ser P0, e a gente vai fazer menos, e a gente vai integrar essa aqui de toda a altura. Então, de 0 a H, tirei o G da integral, tá certo? E aí você tem ρ de Y, dy. Esse ρ de Y, você calculou aqui, ok? Então, é ρ0, fator de 1 menos Y sobre H. Essas aqui são duas, ok? São duas integrais que vocês sabem calcular, ok? E aí você vai ter, no final, esse resultado aqui, que H vai ser igual a... Eu não terminei, então eu vou até apagar isso aqui, porque eu não sei. Ok? Então, você faz aqui G ρ, a integral de dy vai ser o próprio H menos zero, então é H menos, ok? G ρ zero. Aí aqui você vai ter, essa aqui é uma constante, 1 sobre H, e aí você tem a integral de 0 a H de y dy, que é a primitiva, é y ao quadrado sobre 2, e aí você tem H ao quadrado sobre 2, e você obtém essa forma aqui, que é que P0 é igual a meio de G ρ zero H. Uma que você quer é a altura, ok? A altura é 2P0 sobre G ρ zero é igual a 2 vezes 101,3. Ah, não. Tem que usar o dado que ele dá, na verdade. É uma atmosfera. É sim, é a atmosfera. Quilopascal dividido por G, 9,8, considerando que é constante, né? Metro por segundo ao quadrado. E ρ zero é 1,3 10 a 1,3. É o ar, ok? Quilograma por metro cúbico, ok? E aí, se você calcula isso aqui, você deve encontrar
uma altura que vai ser, obviamente, maior, ok, do que se ρ fosse constante, né? Então, 2 vezes 101,3. 15,9 quilômetros, ok? Aproximadamente 16 quilômetros. Ok? Enquanto que aqui a gente tinha encontrado 8. Então, e não é por acaso que é o dobro, porque você pode fazer isso sem integrar. Você vê que aqui você tem o que é esse daqui. Esse daqui é y, ok? Vezes o, ok? Então, se você faz a integral de ρ y, ok? De 0 a h, e basicamente é isso que você tem, né? A integral de ρ y, porque o g é uma constante. Então, você vai ter essa área aqui, tá certo? O que é essa área? É a metade, ok? Eu vou escrever aqui. Tá bem bagunçado, mas essa área aqui é igual a meio de quê? Da área total desse retângulo, ok? Que é h vezes zero, ok? Então, é nesse sentido que você, se você manipula bem essas coisas, ou seja, como é linear, é muito tranquilo. Você pode resolver fazendo, ok? Analiticamente, como eu fiz. Eu vou tentar, antes de mandar os slides, arrumar um pouquinho, né? Se está muito bagunçado aqui. Mas vocês podem também, então, calcular, mas vocês podem também, geometricamente, ok? Graficamente, eu diria, ok? Resolver isso aqui. Então, você vai ter essa integral. Então, essa integral é uma integral simples, porque é a área de um triângulo, que é a metade desse retângulo. Então, você já tem o resultado, né? É isso que a gente obtém aqui. Meio de G por 0H, ok? Então, a gente fez todo esse tralalá, mas se você fizer, ok? Sabendo o que está fazendo, pode fazer isso aqui também, ok? Então, essa razão 2 entre os dois é realmente esse 6 para 8 quilômetros. Perguntas? Ok, então, essa daqui eu coloquei na lista, que alguém me perguntou que tem conceito, entre aspas, de física 1, eu achei que não tinha colocado. Eu vou resolver essa aqui rapidamente, porque sempre eu não estou querendo obter a resposta desse problema, ok? E vocês não deveriam procurar a resposta. A resposta, depois, quando você souber, não vai mudar a sua vida. Você tem que saber como resolver esse problema, ok? Porque é um problema bastante simples, mas se você não souber aplicar as coisas simples, básicas, ok? Então, você não vai ter dificuldade quando vai complicar, né? Quando vocês vão passar para... Esse aqui é bastante idealizado, a gente despreza a força do arrasto, etc. Ok? Então, quando vocês vão ter que realmente estudar sistemas reais, então você tem que saber, ok? Tranquilamente resolver problemas simples, ok? Então, a gente tem um objeto, ok? Que tem uma certa massa, ok? Então, a gente tem a massa do objeto, que eu vou chamar de M, que é igual a 5 quilogramas, ok? A gente não sabe nada sobre a geometria desse objeto. É liberado a partir do repouso, então eu vou colocar aqui, ver se depois eu uso esse aqui. V0 igual a 0, ok? Que é a velocidade inicial, ok? Velocidade inicial do objeto. Eu vou contar inicial no sentido que é t igual a 0, porque o que acontece antes de t igual a 0, eu estou segurando o objeto. Então, tem outras forças, se é a força exercida pela minha mão, eu não quero saber, ok? Quando eu vou começar esse problema é quando eu solto ele. Eu solto ele com uma velocidade 0, ok? E aí, eu solto ele quando ele está totalmente imerso em um líquido, tá certo? Então, eu vou desenhar, ok? Não necessariamente um recipiente, pode ser num lago, qualquer coisa, mas eu vou desenhar aqui. Então, eu tenho o meu fluido aqui, ok? Com uma superfície horizontal, porque a atração gravitacional é a mesma em todos, ok? Esses pontos aqui não tem força horizontal. E aí eu tenho esse objeto, ok? Que é objeto qualquer, ok?
Então, eu seguro ele, em T igual a zero eu solto, tá certo? E aí, o que é dado é que a gente sabe que o líquido deslocado pelo objeto, o que é o líquido deslocado pelo objeto? É que quando a gente colocou esse objeto na água, aqui antes tinha água e agora tem o objeto, tá certo? Então, se pegar essa mesma forma, essa mesma geometria, antes de colocar o objeto, tinha água, e a gente sabe que o peso, ok, desse objeto, bom, não é exatamente a mesma, mas é água, ok? E aí eu sei que essa água tem um peso ela tem uma massa de 3, essa força é... Eu vou tentar fazer uma força vertical, porque eu detesto quando vocês fazem forças que deveriam ser verticais, que são inclinadas, ok? Então, aqui é M água vezes G, tá certo? E M água é 3 quilogramas, ok? Então, a gente agora está com esse objeto. Então, eu vou desenhar aqui, meu objeto é um ponto, ok? Aqui eu não estou estudando forças, ok? Não estou levando em conta uma possível rotação do objeto, porque se eu tivesse levando em conta a rotação do objeto na água, aí eu poderia desenhar ele como um objeto estendido. Aqui o que me interessa são as forças exercidas sobre o centro de massa, ok? Então é um ponto, ok? Eu não tenho um objeto, é um ponto. E aí, quais são as forças aplicadas, ok? Então, primeiro o sistema, então, é meu sólido, aqui é um objeto, ok? Então, sistema. E o objeto, aquele ritual de Newton, ok? Aí depois eu faço... Pode falar, Robson. Professora, no caso do objeto de 5 quilos, o empuxo vai estar aplicando em cima dele, né? Isso. Uhum. Mas no da água, não. Sim, é porque aqui eu só coloquei da água, né? Mas porque o sistema que eu vou usar é esse aqui, mas a água está em equilíbrio, então, obviamente, eu vou colocar aqui o empuxo, você tem razão, né? Eu não terminei, na verdade, de fazer, mas a água, antes que o objeto ele esteja aqui, a água ela vai estar em equilíbrio, então, se tiver só o peso, ela ia descer, né? Mas ela está em equilíbrio, então quer dizer que as forças, a resultante das forças de pressão que estão exercidas sobre esse objeto, né? Então, que eu posso desenhar aqui, as forças de pressão, elas são assim. Ok? Eu posso usar que a massa específica da água é 1.000 quilos, nesse caso? A massa 1.000 específica, quilos por metro cúbico, a massa específica da água. a gente Quando vai eu ver for se calcular um empuxo. precisa, tá? Aqui eu estou... eu não sei se eu preciso, porque eu já tenho a massa, tá certo? Então, é mg o peso, né? Eu não preciso botar a densidade. Ok? Tá entendendo? Sim. A gente pode usar, por exemplo, depois, quando a gente souber, aí calcule a densidade desse objeto. E aí você tem que saber a densidade da água, e aí você pode considerar que é 10 a terceira quilograma por metro cúbico. Mas para responder especificamente a essa questão, acho que a gente não precisa, porque já tem a massa. E a massa é a densidade vezes o volume, ok? Então, a gente não conhece o volume, não conhece a massa específica, mas conhece a massa. Então, tá bom. Ok. Então, a água realmente tem um empuxo aqui. Vou colocar aqui E. E a água, ela estava em equilíbrio sob a força sob a ação dessas duas forças. A resultante das forças de pressão, tentei fazer essas setinhas abaixo um pouquinho maiores do que as setas acima, ok? A pressão, ela é maior embaixo do que em cima, e aí a resultante dessas forças de pressão na horizontal é zero, ok? Porque aqui você vê que tem componentes horizontais, né? Mas quando você soma todas elas, resulta em uma força horizontal nula, e aí essa daqui maior que essa, etc., você vai, que a resultante dessas forças verticais, ok? Ela aponta para cima, porque é maior aqui do que aqui. Ok? Então, tem um empuxo, e como essas forças de pressão,
elas são aplicadas aqui porque é água, mas a água que está, ela não sabe se é água, se é madeira, se é qualquer coisa. Então, se você colocar no lugar dessa água um objeto com uma densidade diferente, as forças de pressão vão continuar as mesmas, ok? Enquanto ele estiver nessa parte aqui. Na verdade, sempre vão ser iguais, porque a força de empuxo, ela vai ser a resultante, ok? Por exemplo, na vertical, entre o que acontece aqui e o que acontece aqui. Então, qualquer que seja a altura, ok? Se o corpo está aqui, ou aqui, ou aqui, o empuxo vai ser o mesmo. Por quê? Porque a distância, essa força, ela vai, por exemplo, se ele sobe, essa força aqui vai diminuir, mas essa também. Se ele desce, essa força vai aumentar, mas essa também. E a diferença entre essas para baixo e essas para cima vai permanecer a mesma, porque só depende da diferença de altura, ok? Então, a força de empuxo, ela vai ser a mesma aqui, 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 aqui. Tá certo isso? Então, vocês têm que entender o que é essa força de empuxo, ok? É a resultante das forças de pressão nulas, ok? A resultante nula. Tem componentes, mas elas se cancelam. E a resultante na vertical, entre essas que são maiores do que essas, ok? Então, é sempre para cima e só depende da diferença de altura. E das diferenças de altura, se quiser. Mas se você, por exemplo, se esse corpo não girar, ok? Imagine que você tem um corpo que tem essa geometria aqui. Então, obviamente, se ele girar na água, aí vai mudar bastante a diferença, ok? Aqui você vai ter o diâmetro, ok? E aqui você vai ter a altura. E aí você tem que H é maior que o diâmetro. Então, se ele estiver assim, e aí de repente ele gira, aí vai mudar o empuxo, né? Porque a diferença de altura vai depender, ok? Da orientação. Mas justamente eu estou dizendo, talvez seja confuso o que eu falo, em geral no livro ele não fala desse aqui, mas eu vou considerar que o objeto ele não gira, ok? Então, deixa eu ver aqui. Eu estava... Ok, então para a água eu terminei, ok? Aí eu vou voltar ao meu sistema, eu vou fazer o balanço das forças. Vamos lá desenhar essas forças. Então tem o peso aqui, ok? O peso do objeto é para cima, ele é maior do que esse da água, né? Então aqui é o peso. Ele tem o mesmo empuxo para cima, porque ele tem a mesma geometria que o líquido que ele deslocou, né? E o que mais? Então esse aqui é o empuxo, ok? Esses dois são iguais. E esse aqui é mg, que é superior a mag, tá certo? Valor absoluto. Porque aqui é 5 e aqui é 3. Mais alguma coisa? É só isso, né? Aí você solta ele, então você vê que vai ter uma aceleração aqui para baixo, né? Então, uma vez que você fez, então aqui você faz o balanço de forças. E aí a gente encontrou essas duas só, porque a gente despreza a força do arrasto, tá certo? Senão teria isso também. E aí a gente vai escrever a segunda lei de Newton, ok? Segunda lei de Newton. Então vamos lá. Essa segunda lei, a gente já vai escrever então a segunda lei é que mg, ok? Vou colocar um vetor aqui, mais empuxo, é igual a MA, ok? E aí eu vou fazer uma projeção e eu vou colocar o meu eixo para baixo, porque tudo é para baixo, né? Mais vertical do que isso. Ok. Então, meu eixo de projeção, eu vou colocar ele para baixo, aí eu vou ter que M é do objeto, vezes G, ok? Positivo, menos E, que é igual a MAG, ok? É igual a M vezes a aceleração do objeto, ok? Então, a gente tem que a aceleração era igual, então o ela vai ser igual a M menos MA sobre
M vezes a aceleração da gravidade, ok? Aí a gente já pode calcular essa aceleração, ok? Ela vai ser igual a 5 kg menos 3 kg sobre 5 kg vezes 9,8. Eu não coloquei as unidades aqui, mas é tudo no sistema internacional. Então, vai ser 5 menos 3, 2 quintos, ok? 2 quintos de 9,8 metros por segundo ao quadrado, ok? Eu vou colocar 10 para simplificar, ok? Porque eu não preciso da calculadora. Se eu colocar 10 aqui, então eu vou ter 10 dividido por 5 vai dar 2, então 2 vezes vai ser 4, tá certo? A igual a 4 por segundo ao quadrado, ok? Essa aqui vai ser a aceleração do meu objeto, e vai ser positivo, ok? Eu escolhi positivo aqui, a aceleração eu não fiz nenhuma hipótese sobre o sinal dela, mas a gente sabia, ok, que era positiva, ela aponta, ok, para a aceleração vai ser assim, ok, para baixo. Então, é um objeto que tem uma densidade maior do que a água, e a gente quer saber que distância e em que sentido o objeto se move. Então, como ele saiu do repouso, ele vai se mover para baixo, e a gente quer saber em 0,200 segundos, ok, a partir de... Então, você tem que A é uma constante, você vai ter que a velocidade do objeto vai ser uma função do tempo, ok? Então, V ainda para baixo, né? Então, V positivo para baixo, V vai ser igual a T mais V0, ok? Só que V0 é zero, né? E a gente vai ter que a distância y de t, que é positivo para baixo, ok? Vai ser igual a meio de AT ao quadrado mais V0t, ou seja, vai ser sobre isso. Então, como a gente conhece A, conhece T, então y de 0,200 segundos vai ser igual a meio de 4 metros por segundo ao quadrado vezes, é isso, vai 0,2, né? Ok? 0,2 segundo igual, então, vocês podem calcular e vai ter uma distância em metros, ok? Então, sim, vocês devem lembrar dessas coisas, ok? Então, problema simples, mas é isso. Ou seja, vocês têm que fazer, evitem, ok? Quando fazem o balanço de força, coloquem um ponto. Eu acho que é muito... Se você começar a colocar um cubo aqui, aí você vai ter forças, você vai ter torque, você vai ter coisas, ok? Então, evitem fazer isso aqui. A gente só se preocupa aqui com... ok, então isso aqui está feito. Perguntas? Ok, então aqui é um teste, que é também do Halliday, ok? Que é uma boa maneira de verificar o que o que vocês entenderam dessa hidrodinâmica, ok? Então, tem um primeiro aspecto da hidrodinâmica, que é o problema da vazão, ok? Vazão, vocês lembram que a vazão ela vai ser constante, ok? A gente está numa situação muito idealizada de massa específica que é constante, ok? Que não tem viscosidade, então a velocidade, se você pegar aqui uma seção quadrada do tubo, a velocidade é a mesma em todos, ok? Todos aqui. O que num fluido real não é verdade, né? Então é um fluido idealizado, etc. E a vazão ela é constante, ok? Em tubo, um tubo de corrente, um tubo de corrente, ele pode ser de verdade, tipo um cano assim de hidráulica, né, para uma casa ou alguma coisa assim, ou ele pode ser imaginário, ou seja, você tem um fluxo de um fluido e você delimita, ok, um cano assim nele e vai ser verdadeiro, ok, que a vazão ela vai ser constante, ok? Então, basicamente, essa vazão, a gente escreve ela como a área, ok, do tubo de corrente, vezes a velocidade que o tubo, que o fluido percorre essa porção, né, do cano, ok. Então, a gente tem aqui um cano que tem variações de altura e de
Na verdade, vai ser mais do que a vazão aqui, porque a gente tem variações de altura, e quando tem variação de altura, tem variações de energia potencial, tá certo? Então, a gente tem Bernoulli, que é uma equação de conservação da energia, ok? A variação da energia mecânica, que é variação da energia cinética, e mais a variação da energia potencial, não é nula, porque tem o trabalho das forças de pressão exercidas. Então, a gente viu que quando você calcula isso aqui, você vai ter uma expressão que é constante, que é a pressão, mais a densidade, a gente dividiu, aqui é meio de ρ v ao quadrado, onde v é a velocidade, né? Mais ρg, y, ok? É igual a uma constante, que não é uma constante universal, que vai depender do problema, ok? Mas é um cano, constante no cano. Ok? Então, esse é Bernoulli, tá certo? Então, a gente vai aplicar os dois aqui, mas é muito qualitativo, ok? Então, a primeira pergunta aqui, a gente tem que segmento 1, segmento 2, 3, 4, e a gente tem que ordenar essas 4 seções por ordem decrescente, ou seja, pegar o maior, primeiro da vazão. Qual desses 4 segmentos tem a menor vazão e qual é que tem a menor? Então, se chama aqui vazão. A gente tem que ordenar RV1, RV2, 3 e 4. Então, vamos lá. Qual é o segmento que tem a maior vazão? É o 4, né? Alguém falou o quarto. Outra sugestão? Ninguém vai falar besteira, tá certo? Maior vazão significa menor velocidade, né, professora? Não, não. Maior vazão quer dizer maior vazão. Ok? A vazão é isso. Ok? Então, a velocidade pode variar. Ok? Então, se a vazão é constante, esses dois vão variar em inversamente proporcionais, tá certo? E o que eu escrevi aqui é a relação de continuidade que diz que essa grandeza aqui da área vezes a velocidade é constante. Então, a vazão é constante. Eu Ok? acredito que a maior vazão é a 3. Ok, alguém diz que é a 4, outro diz que é a 3. Ok, mas é alguém que tem uma coisa bem diferente do que foi dito agora. Olha, é um No cano, tá chat estão certo? dizendo que é o 1. Alguém está dizendo que o 1, tá certo? Então, falta alguém que diz que é o 2, tá certo? Então, vamos lá. Tudo isso está errado. Alguém vai me dizer qual é a maior? A relação de continuidade, ela diz que a vazão ela é constante no cano. É constante no cano, ou seja, A1, V1. Aqui a gente tem A1, aqui A2, A3, ok? A1, V1 é igual a A2, V2, é igual a A3, V3, é igual a A4, V4. Isso é a relação de continuidade, ok? Porque é uma relação de conservação da massa. O que entra aqui por unidade de tempo, por segundo, por exemplo, sai daqui por segundo também, ok? Não tem acumulação, não tem espaço menos denso aqui. Então, a densidade é constante e a massa que entra, ela sai, ok? Então, a vazão, ela é constante. Ok? Então, não tem vazão maior nem menor, elas são iguais, ok? E aí a gente vai usar esse aqui, vocês podem ver o que como é importante fazer esse tipo de exercício mais conceitual, ok? Então, vocês têm que se convencer disso, né? Então, tem duas relações em hidrodinâmica, no nosso nível atual, né? É essa relação de continuidade, ok?
e a outra é Bernoulli, ok? Então, por enquanto, a gente não precisa usar Bernoulli porque era só a vazão. A vazão é constante, então é a coisa mais simples. Então, você tem... Então, agora a gente vai fazer a segunda parte e aí vai ter variações, né? A gente agora vai ordenar as velocidades. Então, a velocidade vai depender de quê? A Quanto velocidade é inverso à área, né? Exatamente. Então, quanto maior a área, Menor a velocidade. menor a velocidade, ok? Então, onde é que como é que a gente começa? Ordem decrescente, a gente vai escolher primeiro a maior velocidade. Onde é a maior velocidade? é a 1. É a 1, tá certo? Então, a gente vai escrever aqui que V1 é superior a... 2 e 3, que 2 e 3 são iguais, né? Exatamente, 2 e 3 são iguais porque eles têm o mesmo diâmetro aqui, ok? Aqui alarga e aqui também, né? Então, V2 e V3, ok? E esses dois são superiores a V4, porque V4 é a menor velocidade, porque é a maior área. Menor velocidade, maior área, para que o produto dos dois seja igual a aqui, tá certo? V4. Muito bem. E agora, a pressão do fluido. Então, na verdade, essas duas, elas não dependem de Bernoulli, você pode ver, não é? Porque são um problema de vazão. Então, isso é uma coisa muito importante, muito interessante, é que não vai... você vai usar Bernoulli somente depois, ok? Basicamente, para... quando você vai considerar variações de alturas, variações de pressão e tudo, mas a razão entre a área e a velocidade, ela é completamente independente dessa aqui. Sobe, desce, não sei o quê. Não, nada a ver, ok? Então, vamos lá. O C, ok? A gente tem que ordenar por ordem decrescente a pressão. Então, a gente vai começar pela maior pressão. Onde está a maior pressão? A gente tem aqui dois parâmetros, na verdade, né? A gente tem aqui, aparece aqui o problema da altura. Y, e aqui a gente vai dizer Y. Então, aqui vou chamar de Y1 e aqui vou chamar de Y2, não, vou chamar de Y4, né? Fica Y1 é igual a Y2 e Y4 é igual a Y3, tá certo? A gente tem duas alturas e tem três velocidades e tem três áreas. Então, em termos de pressão, o que diz Bernoulli? Primeiro, a gente vai fazer o mais simples, que é, a gente vai pegar os que estão, a gente vai ordenar P1 e P2, e a gente vai ordenar P3 e P4, e ver depois, tá certo? Então, P1 e P2 estão na mesma altura. Então, se a gente puder desprezar esse termo aqui, a gente tem que isso é constante, tá certo? Então, eu tenho que... Deixa eu reescrever aqui para não... Então, eu vou escrever aqui que P1 mais meio de ρ, ρ é o mesmo para os dois, né? V1 ao quadrado é igual a P2 mais meio de ρ, V2 ao quadrado, ok? Porque estou escrevendo isso aqui porque eles estão na mesma altura, tá certo? E aí a gente vai ordenar as pressões. Qual é a maior pressão? P1 ou P2? Vai depender da velocidade. Essa aqui, ok, é constante. Então, o que muda aqui é a velocidade. Então, por exemplo, se V1 for maior do que V2, o que é o caso, né? V1, vocês lembram que é maior? Então, V1 é maior do que V2. Então, isso quer dizer que P1 é menor. É menor que P2. É menor. É, porque você vai ter que manter constante essa soma. Então, se esse termo aqui é maior, você tem que diminuir P1 para continuar sendo igual a esse, tá certo? Então, aqui a gente vai ter, a gente começou, então, o maior é P2, tá certo? P2 superior a P1. Depois, da mesma maneira, a gente vai fazer com P3 e P4, ok? Então, eu vou escrever aqui P3 e P4. Qual é o maior aqui? Eles estão na mesma altura também, tá certo? Qual é o que tem a maior velocidade? O 3 tem a maior velocidade. Okay? A velocidade é maior aqui, então a pressão aqui é menor, ok? Então, P4 é superior a P3, ok? P4 é superior a P3, ok? E aí, a gente vai comparar agora, então,
vai ter que comparar 2 e 3, na verdade, né? Não, esse aqui é maior. Ai, me perdi. Como é que a gente faz para comparar tudo isso? Então, eu vou começar aqui. Então, eu vou comparar 2 e 3, né? P2 e P3. Pronto. Agora a gente vai comparar P2 e P3, tá certo? Ok? Então, P2 mais... Aí a velocidade é a mesma nos dois, né? Porque eles têm a mesma área. Então, aqui eu vou ter um problema de pressão e só de altura, tá certo? Então, P2 mais ρg Y2 é igual a P3 mais ρg Y3, tá certo? Aqui eu tirei o termo de velocidade porque elas são iguais, né? A gente viu isso aqui, né? Tem a mesma velocidade porque tem a mesma área de seção reta. Então, Y, o que é o maior? Desculpe, é ali 10, né? 10, ok. Então, Y2 é maior do que Y1. 3, desculpe. Ok? Então, se Y2 é maior que Y3, então a pressão P2, como é que ela se compara com P3? Como esse aqui é maior, A pressão em P3 vai ser maior, né? exatamente. Então, P2 vai ser menor que P3 para manter a soma constante. Se esse aqui é maior, então esse aqui tem que ser menor, ok? Se esse aqui é menor, isso tem que ser maior, ok? Então, a gente ordenou P3 e P2, então a gente vai começar. P3 é menor que P2 é menor que P3, ok? P4 é superior a P3. Ok, então a gente vai começar. Vai ficar na ordem 4, 3, 2, 1, né? Eu acho que sim. Deixa eu colocar aqui um pouquinho de espaço para mim. Então, aqui a maior é P4. P4 é superior a P3, que é superior a P2. Ok. P4 é superior a P3, que é superior a P2, que é superior a P1. Pronto. Ok? Então, interessante esse exercício, ok? Então, refaçam, ok? Pensando, ok? Para reencontrar esses resultados, para ficar bem convencidos, ok? Ok, então tem esse. E aí, o último que eu fiz é esse daqui, que não é nem bem um problema de Bernoulli, ok? Na verdade, sim. Eu vou tratar ele do início, então. Então, a gente tem aqui uma represa, né? Então, a represa é essa daqui, essa barragem, ok? E tem a água que está imobilizada aqui, tá certo? Mas tem uma possibilidade de esvaziar o reservatório, pelo menos até essa altura, e tem uma tampa aqui, né? Tem uma tampinha aqui que segura, ok? Que mantém essa aqui estático. Então, a primeira parte do problema é estática. Então, esse fluido aqui está em repouso, ok? E a gente quer saber, então, a gente tem a dimensão, a profundidade total da represa, a gente tem a profundidade, ok? Do cano, ok? A gente tem a área de seção reta desse cano, que é 4 centímetros, ok? E aí a gente quer saber o módulo da força de atrito entre a tampa e a parede do tubo, ok? Então, eu vou pegar como sistema, ok? Então, esse aqui é o A, porque tem a tampa. No B, a gente vai retirar a tampa, ok? O sistema, eu vou pegar a tampa, ok? E aí, quais são as forças exercidas? Vou pegar essa tampa assim, é um ponto. Aqui, a rigor, tem forças. Ela está em equilíbrio na vertical, ok? Então, sob a ação de quê? Eu vou colocar, né? Só para lembrar. Então, ela está em equilíbrio, a gente está no equilíbrio. Então, tem uma força para baixo, que é o peso dessa tampa, obviamente, ok? E tem uma força para cima, que é uma força de contato com o cano aqui, ok? Que seria o que a gente chama de força normal, né? Aí a gente tem essa força, elas são iguais, ok? Então, na vertical,
peso, ok? Elas são iguais. E aí a gente tem, na horizontal, vou colocar aqui, a gente tem a pressão exercida. Tem um fluido aqui com uma certa pressão. Qual é a força aqui? Então, eu vou colocar aqui força de pressão. FP, o F água, ok? E aqui, como ela tem equilíbrio, tem uma força para cá. E essa força é o quê? Aqui é a força da água. E esse daqui é a força de atrito, né? E a força de atrito, em módulo, ela é igual à força da água. Já que está em equilíbrio, tá certo? Então, como a gente quer saber essa força de atrito, então a gente vai calcular a força exercida pela água aqui, essas forças de pressão, né? A força está empurrando. Na verdade, tem duas forças, ok? Eu posso colocar, mas aí só faz somar. Deixa eu fazer isso de uma maneira. Eu vou ter a pressão aqui, a pressão manométrica, ok? E aqui eu vou ter também a pressão atmosférica, né? P0 vezes a área da tampinha. E aqui eu vou ter P0 vezes a área da tampinha, ok? E aqui eu vou ter essa aqui é a força exercida pela a contribuição da força atmosférica, ok? Então, na verdade, essa aqui vai ser só essa força aqui vai ser só a contribuição da manométrica. Eu acho que eu vou ter que refazer para ficar menos confuso, talvez, né? Não sei se vocês estão entendendo. Ok, para ficar bem rigoroso, para não permanecer dúvida. Ok? Então, quais são essas forças aqui? A gente tem uma pressão P aqui, né? P absoluta. Ok? Então, eu vou escrever, em vez de botar em termos de força, eu vou escrever em termos da pressão, ok? Então, o que é essa força exercida aqui pela pressão nessa altura? Então, eu vou desenhar aqui essa seta, ok? Eu vou dizer que essa força aqui é a pressão, ok? E aí eu vou dizer que é na profundidade D, ok? Vezes a área do cano, né? E da tampa, ok? E aí tem outra força que está exercida aqui, que é uma contribuição que é a pressão atmosférica, P0, tá certo? E aí vai ter a força de atrito que vai equilibrar essas duas, ok? Então, a força de atrito, vou fazer ela assim, tá certo? F atrito, eu posso chamar de F pequeno, tá? Pronto. Vocês estão entendendo agora? A rigor tem três forças. Tem essa, né, que é P0A, porque ele está essa aqui é a pressão atmosférica, então exerce uma força sobre ela, ok? E aí, do outro lado, você tem a pressão total. Só que, de fato, essa componente, ela está aqui também, né? Então, vamos escrever. Então, na horizontal, a força de atrito mais a contribuição da força, ok? As duas estão contribuindo para que ok, nessa direção, para que a tampa fique, é igual a P de D vezes A, ok? O que é P de D? P de D. O que é a pressão aqui? É igual à pressão lá em cima, P0. Ok? Aqui a gente tem P0 e aqui a gente tem P0, né? Na superfície do reservatório. Então, é igual a P0 mais ρ do fluido, ok? Vezes G vezes T, né? Que é a profundidade do... Então, você vê aqui
que é P de D vai ser, vezes A vai ser P0A, P0A mais ρg D, que é a pressão vezes A, ok? Então, sai essas duas. É isso que eu estava querendo dizer. Então, a força de atrito, que eu botei um F minúsculo aqui, é igual a ρ G vezes A, ok? Então, é igual. A gente vai dizer que é 10 a terceira quilogramas por metro cúbico, vezes 9,8, vezes a profundidade do cano, onde ele está o cano, é 6 metros. E a área é... a gente sabe o que desse cano? A gente sabe o diâmetro dele, ok? Então, vai ser igual a D... Não, D não. É o diâmetro, mas D é a profundidade do... Então, vai ser... O diâmetro é 4, é isso? 4 centímetros, ok? 4 centímetros sobre 2, que é o raio, ok? O quadrado, vezes π. Ok? Aí calcula aqui. Ele vai achar, ok? Eu não vou calcular, ok? Vocês podem calcular vezes A. E aí vocês calculam aqui. E aí vocês encontram a força de atrito, tá certo? Então, de novo, vocês têm que usar os conceitos de física 1, ok? Então, a força de atrito. Mas é uma aplicação, mais uma aplicação das leis de Newton. Então, as leis de Newton, a gente vai usar aí ad infinito, ok? Elas são... Ok. Depois, quando a gente tira a tampa, deixa eu adicionar uma página aqui, o B, a gente tira a tampa e a gente quer saber qual é o volume de água que sai do cano em 3 horas, ok? Sem tampa. Sem tampa. Então, a gente tem um problema que é desse tipo. A gente tem um reservatório aqui, ok? Muito grande, ok? Com uma certa... E a uma certa profundidade aqui, a gente tem uma abertura, ok? Ok? Muito menor, ok? Ela está numa altura D, ok? Está numa altura D. Ok? Daqui. E a gente quer saber o volume que vai sair do cano em 3 horas. Então, o que a gente precisa saber é esse volume. Eu vou escrever volume para não confundir com a velocidade. Vai ser o quê? Em ΔT, em um intervalo ΔT, o que vai sair desse cano aqui, ok? Então, vai ser um volumezinho, que vai ser isso, ok? Que vai ser igual à área de seção reta, vezes essa distância aqui, que vai ser o quê? A velocidade vezes ΔT, ok? Esse aqui é V ΔT. E pronto. É isso, ok? Então, esse aqui vai ser o volume que vai sair por unidade de tempo. Então, a gente vai multiplicar isso pelo tempo que a gente tem e vai ter o volume, tá certo? Só que a gente conhece a área e tem que saber a velocidade, ok? A gente conhece a área e ΔT é dado também. Então, o problema aqui consiste em determinar a velocidade. Na aula, eu fiz esse exercício, ok? Mas eu vou refazer, porque vocês lembram que tem uma aproximação a fazer, ok? Então, a gente vai usar Bernoulli aqui, ou seja, a gente tem aqui P0, e aqui a gente também tem P0, ok? Então, tanto a superfície do reservatório quanto a saída do cano aqui estão a pressão atmosférica. Então, ela não entra em Bernoulli, a mesma pressão, então a gente vai ter meio de ρ V
Eu vou chamar isso aqui de 1 e eu vou chamar isso aqui de 2, ok? V1 ao quadrado mais ρ, G, essa altura aqui, vou chamar isso aqui de 0, ok? Esse aqui vai ser D. Rho G, lá em cima é D, é igual a meio de ρ V2 ao quadrado, é essa que a gente está procurando aqui, mais ρ G, que eu disse que era 0. Tá certo? Então é isso, ok? O que é que a gente conhece aqui? A rigor, eu vou colocar aqui o que a gente conhece. Conhece a densidade, inclusive a densidade não precisa, porque ela está... Ok, a gente tira. Então, a velocidade V1, eu não conheço. Eu conheço G, eu conheço D. Eu não conheço o V2. Eu tenho uma equação com duas incógnitas que, a priori, eu não posso resolver, ok? Se eu tivesse essa área aqui, ok? A1, eu tenho A2, né? A2 eu tenho. Então, eu poderia encontrar V1 fazendo a continuidade, ou seja, A1, V1 é igual a A2, V2, ok? Mas eu não sei A1 porque é uma represa, então não faz muito sentido. Mas o que eu sei é que essa área A1, ela é muito, 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 muito maior do que a área de seção reta do cano, tá certo? Então, se ela é muito maior, isso quer dizer que V1 vai ser muito, 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 muito menor do que a velocidade V2, tá certo? Então, eu vou desprezar aqui essa velocidade V1, ok? Por quê? Por que eu posso desprezar? Por quê? Eu vou ter, por exemplo, eu posso colocar isso aqui em fator, eu posso escrever, por exemplo, que GD, aqui, é igual a meio de, então, V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado, tá certo? É tudo o que eu preciso aqui, só que eu não conheço V2, eu não conheço V1. Então, você vê que se V1 é muito menor do que V2, eu vou ter que V1 ao quadrado vai ser muito, muito, muito. Você eleva ao quadrado, ok? Você diminui ao quadrado, ok? Então, aqui, quando você vai tirar V2, ok? V2 de V1, vai ser absolutamente a mesma coisa do que fazer menos V1 ao quadrado. Ok? Que está estranho aqui, porque V1... Onde é que eu errei? Aqui tem um sinal que eu não... D é positivo. Ah, não, 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 desculpa. É o que está... É V2 que o maior estava, ok? Então, esse daqui é muito menor do que esse. Ao quadrado é muito menor. Então, essa subtração é aproximadamente igual a V2 ao quadrado, que é o que eu quero, tá certo? Então, eu vou desprezar esse termo aqui. Ok? Então, agora eu tenho uma equação, uma expressão simples, ok? Com uma incógnita. Então, eu vou ter que V1. Então, eu tenho que V1. Ok, vou reescrever aqui, porque tá igual a V1. V2 ao quadrado sobre 2. E a gente encontra que V2 é igual... Lembram que a gente tinha encontrado esse aqui? Que é exatamente a mesma velocidade que se a gente tivesse jogado, ok? Uma gotinha de água aqui, o tempo que ela levaria para chegar aqui para cair de uma distância d, a partir de uma velocidade nula, ok? Ela chegaria com essa velocidade, ok? Então, vocês podem usar isso aqui sem redemonstrar, ok? Mas é bom ter certeza que é isso o problema, tá certo? Então, pronto, a gente conhece V2, a gente conhece isso, então eu vou calcular agora. Para terminar, a gente quer saber o quê? O volume, né? Então, o volume vai ser a área, vezes essa velocidade V2, vezes o tempo, e o tempo a gente diz que é 3 horas. Então, 3... Eu vou botar então, aqui vou colocar ΔT e aqui vou botar valores. Ah, eu tinha que calcular essa área aqui. Essa área eu vou calcular, ok?
Então, é 4, é isso? É 4 o diâmetro de πr ao quadrado. Eu vou calcular, ok? Ok. Então, é igual a 1,26 10 a menos 3 metro quadrado vezes V2, a gente tem que calcular. V2. É 6, né? (10,8). Ok, então aqui a gente vai ter 10,8 vezes 3 vezes, então são 3 horas, 3.700 segundos, então vai ter um certo. Vou ver, tem que verificar se é isso mesmo, né? Os cálculos é bom sempre verificar. 10,8 vezes 3 vezes 3.600. Então, eu tenho 147, ok? 147, que são esses números, e aqui a gente vai ter metro cúbico. Não sei se é isso, ok? Segundo, no denominador, sai aqui, a gente tem metro quadrado vezes metro, 147 metros cúbicos. A verificar, ok? Então, são exercícios realmente muito simples, eu parei aqui, ok? Mas que vocês têm que, quando vocês vão fazer a lista, não é só aí pegar a resposta e escrever, aproveitem para aprender alguma coisa. Então, aproveitem, façam o exercício. Por exemplo, um colega seu disse que fez integrando, ok? E tem como fazer sem integrar, ok? Se eu me lembro bem, a resposta é sem integrar, mas como eu expliquei por que você, na verdade, é uma integral que você faz, ok? Então, isso quer dizer que ele tentou e fez, né? Então, você faz o exercício, aí chegar a um resultado, e aí vai ver se é isso mesmo, mas aprender, ok? Você aprende muito mais dos seus erros do que dos seus acertos, ok? E certamente muito, muito mais dos seus erros do que da confusão, ok? De chegar a um resultado correto, mas que você não sabe muito bem como é que você chegou lá, ok? Então, eu repito aquela história de professora, eu sei, mas eu não sei explicar, ok?